Olá, família, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que vocês estão ouvindo, mas quem fala aqui é o Felipe e eu estou aqui com a Mariana Correia. A gente vai falar um pouco em família, por óbvio, e a gente vai falar de um dos maiores ícones, né, assim, do futebol que a gente conhece e muita gente sabe, né, independente aí da geração, da importância desse ícone do futebol. A gente vai falar do Pelé e a gente vai falar principalmente sobre a questão do inventário do Pelé, né? Como que foi, se foi de uma forma tranquila e tudo mais. Então, gente, quem que foi o Edson Arantes do Nascimento, né? Mais conhecido como Pelé. Ele nasceu em 1940 em Três Corações, Minas Gerais, e começou a jogar no Santos Futebol Clube aos 15 anos. E se tornou esse grande ícone depois de ganhar 3 Copas do Mundo, em 1958, 62 e 70, marcando mais de 1.200 gols durante sua carreira. Além disso, ele popularizou o futebol nos Estados Unidos, quando ele jogou no New York Cosmos. Foi embaixador da ONU, ministro dos esportes pelo Brasil. Pelé também enfrentou problemas, né, desafios pessoais e familiares, mas o seu maior legado foi... Com certeza o futebol, né, Mari? Sim. Ser considerado o maior jogador de todos os tempos. Isso aí é incontestável. E ele faleceu em 2022, né? Que é a partir daí que vai surgir a nossa conversa aqui hoje. E deixou uma herança esportiva, cultural, mas principalmente patrimonial. E aí fica esse questionamento. Será que ele realmente deixou algum patrimônio? Isso, né? Então, assim, a fama que ele tinha realmente trouxe frutos financeiros para ele? E eu já te respondo que sim, Mari. O que acontece? O Pelé, né, assim, além dessa questão toda do futebol envolvida, a gente sabe que o futebol ele tem uma questão de patrocínio, publicidade, campanhas publicitárias. Então, assim, é um leque de oportunidade que não só o futebol garantiu ao Pelé. Então, por muito tempo, mesmo depois de aposentado, ele teve essas questões, essas campanhas publicitárias. Então, existe a marca Pelé e essa marca ela é rentável. E aí, quando a gente olha em relação ao patrimônio do Pelé, primeira coisa que a gente tem em vista, assim, real e factível, né? Que a gente recebeu notícias, né, da mídia de uma forma geral, foi a primeira questão da mansão que ele tinha em Guarujá, que era avaliada mais ou menos em 8 milhões de reais. Ele tinha um apartamento, se eu não me engano, em Pernambuco, isso mesmo, Pernambuco, com 2 milhões e meio, que é aproximadamente, né, o valor. Estimado, né? Estimado. Ele tem, assim, a gente recebeu, mas a gente não sabe ao certo precisar, mas ele tinha imóveis em Santos e também tinha imóveis em São Paulo, mas a gente não sabe ao certo, né, assim, não saiu na mídia, então a gente tá só se baseando nas informações que a mídia passou. E também, igual eu disse já no começo, essa questão do direito de imagem, né? Que algumas campanhas publicitárias, alguns produtos licenciados com a marca Pelé, eles ainda têm alguns, inclusive, em circulação, né? Então, existe essa renda aí, que a gente diga que é uma renda passiva, né? Que é uma renda que continua mesmo após o falecimento do Pelé, que ainda está em processamento. E, além disso, também tem as questões das camisas do Pelé, os troféus que o Pelé ganhou, toda essa questão dessa trajetória dele no futebol, que, inclusive, se eu não me engano, existe um museu com essas informações e com essas questões todas, né, esses bens materiais de importância para o futebol, lá em Santos, né, que existe um museu do Pelé que guarda essas informações. Então, também é um acervo muito importante e que a gente não sabe, exatamente, e a gente não sabe precisar ao certo de qual que seria esse valor, né? Então, com certeza, se fizerem um leilão disso, vai ter muita gente brigando, né? Inclusive, até alguns jogadores fariam. Sim, colecionador. Ele era realmente uma celebridade no mundo do futebol, né? Só que, além disso, existiam algumas polêmicas. Sim, a primeira história que me vem à cabeça aí
Ele tinha filhos, né? Filhos considerados legítimos, registrados, né? Como a gente tem, que é dito no dia a dia. Mas a história é que ele também tinha filhos fora do casamento, né? Filhos que não legítimos, vamos falar assim. Se fosse considerar essa história dos legítimos, não legítimos, como que ficaria a divisão desses bens aí, todos que você falou? Então, vamos lá, Mari. Realmente, o Pelé, ele tinha uma penca de filhos, que a gente fala. O Pelé, ele tinha 7 filhos reconhecidos, né? Eu vou falar só o primeiro nome de alguns e eu anotei, porque como são uma penca de filhos, é importante que a gente fale o nome deles. O Edson, que ele também era conhecido como Edinho, né? Era o apelido. A Kelly Cristina, a Jennifer Nascimento, a Flávia Kutz, a Celeste Nascimento e a Sandra. Sendo que a Sandra, ela era já falecida. E ela deixou 2 filhos. Contudo, quando o Pelé ele veio a falecer, ele, além de ter também deixado uma viúva, né? A Márcia Aoki, se eu não me engano, como que fala o nome dela. E também, além desses filhos reconhecidos e dessa né, cônjuge sobrevivente, né, que a gente fala no direito, que é essa pessoa que foi casada com o Pelé e tal, e foi a viúva, teria 2 outras ações, né, que a gente teve conhecimento. A primeira ação foi da Gemina, né, Lemos McMahon, eu não sei falar o nome direito, mas ela era enteada do Pelé. E ela, desde o início de tudo, assim, da vida, né? Ele sempre teve esse carinho muito grande com ela. E ele criou como se ela filha fosse. Então, ela ingressou com uma ação, porque não existia nenhuma regulamentação, não existia nenhuma manifestação do Pelé nem nada, com esse reconhecimento de paternidade socioafetiva, né? Que é essa paternidade ligada ao afeto, para poder ser reconhecido como filha do Pelé. Então, primeiro ponto em relação a isso, né? Essa primeira ação. E teve uma outra ação que vazou muito na mídia, que foi da Maria do Socorro, que ela alegava que essa ela aí eu tomei conhecimento. Exatamente. Ela era uma suposta filha biológica do Pelé. Né? A gente teve algumas informações de que, inclusive, essa filha do Pelé, recentemente, se não me engano, foi no final do ano passado, né? 2024. E teve uma decisão de que realmente foi feito o exame de DNA, mas que, diante de todas essas circunstâncias, foi verificado que realmente não teria nenhum caráter genético vinculado a Maria do Socorro. Então, primeira fofoca news é que essa não estaria dentro do inventário de Pelé. Você sabe, Lê, porque eu lembro, assim, quando surgia esse assunto, meus familiares falavam assim, nossa, o Pelé é tão exemplo, não sei o quê, mas eu não reconheço uma própria filha, porque surgiu essa comoção popular, Exatamente. né? De que ele não teria reconhecido a própria filha. Então, o exame deu negativo. Deu negativo. Meu Deus. E aí, diante disso, ela acabou ficando por fora. Mas o interessante disso tudo é que se a gente pensar em relação ao casamento do Pelé. O casamento do Pelé, se eu não me engano, foi em 2016. E aí, esse casamento, ele tinha os seus 75 anos. Sim. E quando a gente tem os nossos 75 anos, a lei, ela estipula qual que vai ser o regime, né? Na época do Pelé. A gente tem algumas decisões hoje em contrário, né? Tem alguns reconhecimentos, mas a época funcionava dessa forma. A parte não poderia escolher qual regime que ela iria casar, em função da idade. Né? Existe um certo etarismo, né? Existe aí algumas questões que eu, inclusive, não concordo, mas é como a lei dispõe. Sim, a gente não consegue fugir. Não é o tema, não é o tema hoje. Mas pode ser algo que a gente pode pensar pra frente, né? Exatamente, que é um tema de um episódio muito bom. Mas, voltando então à temática, quando a gente está falando então de maiores de 70 anos, a lei estipula que você tem que casar no regime da separação obrigatória. Como o Pelé e a Márcia, eles eram casados nesse regime, e praticamente todo o acervo patrimonial do Pelé foi adquirido antes desse casamento, porque se a gente pensar, ele, né, começou a jogar com 15 anos no Santos. Sim. Então, assim, a gente pode prever que realmente foi adquirido dessa forma. 80%, né? 80% com certeza. Já tinha sido construído, né? Com certeza.
E aí, ela não teria direito de concorrer, que a gente fala no direito é o quê? Você ter os bens particulares do seu parceiro, ou do seu cônjuge, ou do seu companheiro, em concorrência, você ter acesso a esses patrimônios de bens particulares, né? Então, vamos traduzir isso. Bens comuns é aquilo que foi construído se fosse uma comunhão parcial de bens, que é a regra no direito brasileiro, né? Que é o comum de muitos casamentos hoje, a maioria são em regime da comunhão parcial de bens. Sim. Seria adquirir aquilo tudo de forma onerosa, ou seja, com dinheiro, você pagou para ter, durante a construção do casamento. Então, nesse caso, se fosse considerado, por exemplo, que o Pelé tinha comprado, né, se fosse comunhão parcial, que ele tinha comprado um carro antes do casamento, a gente teria, sim, essa questão dessa comunicação. Então, ela teria direito à meação, que seria essa metade garantida pela força do regime. Sim. Mas, se fosse bem particular, ela teria direito a concorrer junto com os filhos. Se o Pelé tem 7 filhos, ela teria reservado ali 1/4 para ela, e os outros 3/4 seriam divididos de formas iguais entre os filhos, tá? Então, funcionaria dessa forma. Como ela estava na separação obrigatória, a lei já faz essa exclusão automática. Ah, tá. Então, ela não teria acesso a nenhum patrimônio do Pelé se fosse particular. Então, se fosse uma coisa que o Pelé tinha adquirido antes, sem nenhum esforço da Márcia, ela não teria acesso a patrimônio nenhum. Ou seja, ela ficaria totalmente não resguardada de direitos patrimoniais com o Pelé. E aí, uma grande sacada que o Pelé fez, né? Foi provavelmente com uma orientação jurídica, né? Exatamente. Foi essa questão de fazer um testamento. E a gente vai falar sobre esse testamento mais posteriormente. Mas foi praticamente essa sistemática aí de como deu. Mas, se bem que eu acho que é mais interessante falar agora. O testamento do Pelé, ele ficou reservado, então, os seus 30% para a Márcia, em função dessa não comunicação. Sim. E os 70% ficou para os filhos registrados. Então, começou essa sistemática, né? Tanto os bens particulares quanto dos comuns. Tudo. O acervo todo dele patrimonial, ele pegou e falou, olha, divisão. 30% vai ficar para a Márcia, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, tá, pessoal? Sim. Mas ele guardou, inclusive, que ela ficasse na mansão do Guarujá. Tá. Além dos 30%, ela ainda permaneceria residindo no Guarujá. Tá. E também, de qualquer provavelmente que já era a morada dela lá, né? E de qualquer forma, se dentro do direito a gente fala que existe um direito chamado direito real de habitação, que nada mais é do que aquele cônjuge, companheiro, né? Todas essas pessoas, e principalmente a viúva, né? O viúvo, que residia num local. E aí ele passa a ter direito de permanecer a residência naquele local. Sim. Existem algumas discussões ainda em relação a se tiver outros imóveis, mas em regra, ela teria o direito realmente de permanecer, porque isso independe do regime de bens. Então, se fosse separação convencional, se fosse comunhão parcial, se fosse comunhão separação obrigatória, qualquer um vai ter esse direito, independe do regime. Sim. Então, assim, por mais que Pelé eventualmente pode ter colocado essa questão né, dela pra permanecer, reforçar, né? Mas já era ela já era um direito dela, né? Garantido por lei, né? Adquirido por lei. Entendi. Então, essas problemáticas, né, que a gente enfrentou em relação a isso tudo. Então, claramente, ele fez um planejamento sucessório, né, considerando a morte dele, pensando na morte dele, na verdade. Mas você acha que isso poderia ter sido feito de uma melhor forma, uma forma diferente? O que você pensa, assim, considerando o caso? Vamos lá, Mari, o que eu acho? O caso do Pelé, eu acho que houve uma instrução muito positiva no testamento. Sim. Primeiro, em relação à questão patrimonial. Eu não estou dizendo questão existencial. Eu vou explicar depois o porquê dessas duas diferenças. Essa distinção, né? A patrimonial, houve sim uma
um planejamento em relação a isso, porque realmente eu acho que deve ter sido orientado no sentido de que ela ficaria de fora do patrimônio, e aí ele realmente resguardou ela, né, com seus 30%, que ele poderia dispor livremente dos seus 50%, que hoje tem do direito a gente chama de legítima. Então, eu acho que ele fez mais do que certo, ele né? fez mais do que assim, certo. Pensando que era obrigatório ele casar naquele regime. Isso. E aí uma forma de sair de um pouco desse regime. E de valorizar aquela companheira, né, que ajudou ele a construir, enfim. Ou às vezes ajudou ele no final, e tá tudo bem. E fazia sentido pra ele forma, de né? recompensar ela, ou de alguma forma, não sei. Nem deixar uma garantia, né? Eu não sei nem se é recompensa também. Mas assim, de realmente falar, deixa eu resguardar a minha parceira que ficou comigo, né? Por que não deixar uma parte da minha herança pra ela? Exatamente. Já que a lei me obriga ao contrário, né? Então o que eu vou fazer? Um testamento? Que é um absurdo, né, gente? Mas enfim. Aí, essa questão patrimonial, eu achei que ficou ok. Só que a questão existencial que eu falo é no sentido, por exemplo... que poderia ter sido reconhecida essa enteada do Pelé. É Gemina, né? Gemina, com certeza. Poderia ter sido reconhecido essa paternidade socioafetiva, porque logo quando ela entrou com a ação, Mari, todos os irmãos concordaram. Os filhos legítimos, né? Todos os filhos concordaram que ela realmente era considerada filha e que ela tinha que ser filha que fosse socioafetiva, porque no direito não há essa distinção, né? Se é filha socioafetiva ou se é filha biológica, os dois têm os mesmos pesos dentro de um inversário. Sim. Então, os dois vão receber da mesma forma. Então, é filha. Então, eles reconheceram ela como filha. Você entende que, se imagina, os herdeiros que vai ter acesso ao patrimônio já reconheceram ela como filha. Provavelmente, era uma coisa, assim, indiscutível. Claro, né? Muito porque clara. Porque se tem uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, é o dinheiro, né? Então... E de 7 iam pular para 8, né? Então, sei lá, vamos supor. Ia dividir menos mais uns uma milhõezinhos, cabeça. né? Menos uns milhõezinhos na conta, né? Exatamente. Então, se os próprios filhos falam, não, realmente, é irmã, né? Pode colocá-la aí nessa lista. É muito provável que ela realmente era. De fato, deveria ser feito. Deveria ter sido feito esse reconhecimento em testamento. Né? Ele já poderia falar, olha, eu reconheço ela como filha e ponto. Interessante. Então, assim, já poderia ter evitado muitas brigas, né? Assim, por mais que não teve briga, né, nessa situação, acredito eu, porque a gente também não teve acesso, porque esse processo, ele tramitou um pouco em sigilo, mas... essa questão poderia ter sido feita num testamento. E aí, eu acho que a gente tem que desmistificar também tanto os profissionais do direito quanto a sociedade que testamento não é só sobre patrimônio, né? O testamento ele tem outras funções além de patrimônio, né? E aí ele poderia ter economizado tempo, inclusive, porque por mais que ela tenha sido reconhecida pelos irmãos, o processo judicial, a gente sabe da morosidade do judiciário. Sim. E aí, se a gente for avaliar ali 4 meses, 5 meses, imagina, aí tem despesa por um inventariante olhar. Tem tudo certinho. Custas processuais, tem tudo envolvido. Então, assim, é um custo desnecessário que poderia ter sido facilmente resolvido e acho que às vezes em 3 linhas. Já que ia fazer o testamento, né? Já poderia ter colocado no mesmo testamento. Sim. Não precisa de fazer um testamento novo. Então, assim, poderia ter sido evitado esse custo, né? E minimizado o tempo que tinha ali. E minimamente, por mais que eles concordaram, tem um certo tipo de desgaste. Sim. Porque você tem que chegar na pessoa, conversar. Olha, eu vou entrar com a ação. Ou se você não conversar, você já vai entrar com a ação, a pessoa vai tomar conhecimento só com o oficial de justiça. Então, assim, tem um certo desgastes, né? E o processo de inventário fica parado enquanto não tem esse reconhecimento. E assim, evita brigas, né? Porque assim, tudo que envolve família envolve uma questão emocional, não tem como. Então, assim, principalmente após o falecimento, às vezes é um falecimento trágico, né? A gente nunca sabe como vai vir, né? A nossa certeza única é a da morte, né? Mas como ela vai vir. Então, às vezes, a família ali já está fragilizada. Aí vem mais um processo, mais uma questão, mais uma briga. Você acha que nesse inventário aí, nesse processo de inventário do Pelé,
Teve muitas brigas? Conseguiriam separar essa questão emocional ou não? O que você acha aí? Então, Mari, essa questão do Pelé, eu acho que foi até um pouco muito acertada. Igual a gente teve no podcast anterior, né? Caso vocês não tenham escutado, sobre a questão do Gugu. Que eu acho que é muito interessante, porque eles logo bem no início, que tramitou na segunda vara de família e sucessões de Santos, né? Principalmente eu acho que, não sei, mas acredito eu, porque ele foi o último local onde que ele veio a realmente falecer. Provavelmente, igual eu disse, ele morava no Guarujá, e aí a Márcia, inclusive, tinha direito por causa disso. Então foi feito em Santos, e logo no início do processo, pela notoriedade que o Pelé tem, e, enfim, pelo todo, né, reconhecimento e preservação da imagem dele, foi pedido para essa segunda vara de família tramitação em segredo de justiça. Então, o que isso significa? É que o processo não teria acesso público. Então, nenhuma parte, além das que estão envolvidas naquele processo, tem acesso ao processo. Então, Mas, a mídia no geral, não conseguiria ter acesso. Processos de direito de família tem um sigilo, né? Qual que é? Vamos lá. Processos de família tem sigilo. Processos de inventário não necessariamente tem sigilo, porque eu posso ter credores. Se eu tenho dívidas, pode ser que meus credores têm que saber que existe um inventário. Pra pagar, né? Enfim. Exatamente. Então existe Morreu, a dívida não acaba não, tá, gente? Seus bens primeiro vão pagar a dívida, por isso que é importante o planejamento. Exatamente. Então, assim, o processo de inventário, ele, em regra, ele tem que ser público mesmo. Faz sentido. Para poder você ter esses credores aptos a realmente avaliar. E olha, um banco, por exemplo, às vezes eu fiz um empréstimo bancário, não paguei aquilo. Sim. O banco tem que saber que existe um inventário para ele se habilitar naquele inventário. Sim, entendi. Enfim. E aí, no caso do Pelé, por essa notoriedade, a juíza dessa segunda vara não deferiu, justamente por causa dessa questão de ter acesso ao processo, ter essa publicidade para todos os envolvidos saberem. Sim. Mas eles fizeram, acredito eu, né, um recurso para o Tribunal de São Paulo. E lá no Tribunal de São Paulo, eles conseguiram. E aí foi logo no começo. Mas teve algumas discussões que eu me recordo que eu vi na mídia à época. Primeiro, em relação a nomeação de inventariante. Sim. Porque existe uma sistemática para essa nomeação. E aí o Edinho, né, ele que supostamente ele disse que tinha acesso, eu não sei, né, ao certo, porque eu não sei da realidade deles. Mas o que vinculou na mídia é que o Edinho, ele estava na posse dos bens. E aí, por ele estar na posse dos bens, ele pediu a nomeação como inventariante, que é essa figura de que administra os bens até que seja resolvida toda a questão do inventário, né? E partilhar os bens para cada um que seja. E aí, ele pediu essa nomeação. A juíza não deferiu. O que ela fez? Ela falou assim, olha, existe uma ordem para a gente fazer essa nomeação e a primeira na ordem seria a viúva, a cônjuge sobrevivente, que seria a Márcia. E aí, o que a juíza fez? Mas a gente não sabe como que se deu depois por causa dessa questão do segredo de justiça, mas ela intimou a Márcia para ela manifestar se ela tinha interesse de ser a inventariante. Então, teve esse primeiro momento aí de, suponhamos que de um pouco de desgaste em relação a isso. E também teve essas outras questões envolvendo reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-mortem e também essa ação de reconhecimento de paternidade, né, que foram dois pontos mais críticos aí que a gente viu na mídia, principalmente em relação a Maria de Socorro. Porque a Maria de Socorro era a única ali que não tinha nenhuma pretensão dos herdeiros de reconhecer ela como filha. Maria do Socorro foi a que o exame deu negativo. Isso, exatamente. Tá. E que o processo tramitou. Então, assim, foi um processo mais penoso. Parece que teve um desgaste, né? A mídia caiu em cima com esse caso. Caiu sobre e falou que ele nunca reconheceu como filha. Por muito tempo, Pelé foi massacrado com essa história, né? Colocou um holoforte muito grande sobre isso. E eu acho que isso é um
problema que também a gente pode falar em outro podcast, mas é da mídia, às vezes, com esse papel meio de julgadora, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito esperto em relação às coisas que a gente vê, da forma como a gente vê, porque a gente não sabe a realidade. Eu não sei como todo mundo vive. Por exemplo, a gente somos amigos, né, Mari? Mas eu não sei da sua realidade, do que você faz ou não faz dentro de casa, porque tem um aspecto que a gente não fala isso para as pessoas, né? E ainda bem, né? E ainda tem, mas assim, e tem que ter um certo nível de privacidade, né? Por mais que a pessoa seja pública, ela vai ter um CPF ali atrás, diante de tudo. Estranho seria se todo mundo soubesse de tudo, né, gente? E aí as pessoas pegam aquele recorte ali, aquele momento e como se soubessem da vida de todo mundo. Exatamente. Né? Isso então, é muito tomar sério. Muito cuidado com isso, com esse julgamento da internet. Pra gente não ser viciado de alguma forma, né? Ele tem um aspecto contaminado, de contaminação. E assim, a gente sabe que, enfim, é normal família ter desavenças, né, gente? Acho que família, desavenças, família e... infelizmente, caminham muito imbróglios, juntos. São sinônimos, né? E com a morte, eu acho que isso tudo é agravado de alguma forma. Sim. Como que a gente evita isso, assim, né? Considerando que a morte... Ela é uma coisa real, vai né? chegar, ela é palpável, né? A gente não sabe o horário que vai chegar, mas que uma hora vai ter. Geralmente são pessoas mais velhas ou doentes, mas a gente pode atravessar a rua isso, e infelizmente acontecer, né? Com um acidente. Enfim, como evitar essas desavenças, principalmente quando alguém morre? E eu acho, Maria, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que, primeiro, esse levantamento, essa introdução que você fez sobre a morte, que é muito interessante, que como a gente não sabe quando vai ser, então é sempre importante a gente deixar a casa arrumada, né? Então, assim, se a gente não sabe quando, vamos arrumar o que a gente pode, né? Porque, por exemplo, no caso do Pelé, ele construiu um legado, né? Então, se você não toma cuidado desse legado, ele pode acabar, né? Mas em relação às dicas que eu geralmente dou no meu escritório, quando eu vou começar a fazer um planejamento, primeira coisa que a gente acha que planejamento já começa de a pessoa chegar e já tá tudo pronto e tal. Não, a gente vive uma realidade brasileira de informalidade. Sim. Então, primeiro, regularize os bens que você tem. Regularize se você tem propriedade, se você não tem, se você tá tudo certinho com o seu patrimônio. Junta numa pastinha, cria uma pastinha. Eu falo com os meus clientes, olha, você vai facilitar tanto, mas tanto para os seus filhos, se você reunir as informações dentro de uma pastinha, que eles saibam aonde que vai estar. Porque tem alguns casos no escritório que os meus clientes às vezes chegam no escritório e não tem um papel nem da casa onde que o pai morava. Então, assim, é triste, porque assim, o cara às vezes trabalhou a vida inteira para construir aquele patrimônio e às vezes não tá regularizado. Nossa. E aí os herdeiros não têm condição. Então, assim, é um caos. Então, primeiro regularizem os imóveis que vocês têm, junte numa pastinha, organize. Depois que a gente organiza, a gente pode verificar se aquilo como está disposto formalmente condiz com como você quer deixar o seu patrimônio. Verdade. E assim, eu vejo principalmente essa questão de regularização de imóveis, né? Realmente, gente, é uma coisa burocrática que custa, né? Tem uma custa, né? Em questão de impostos, enfim, taxas e emolumentos nos cartórios. Mas é melhor você fazer em vida do que deixar para os seus herdeiros terem que fazer em morte. E Mari, eu acho que é importante você estar falando, porque eu falo com os meus clientes, o planejamento, ele não tem que ser executado com um mês, não. Entendeu? Você pode fazer o planejamento de forma sequencial. Olha, eu primeiro preciso de regularizar meus bens. Olha, vamos se organizar? Sim. Eu falo com os meus clientes, olha, Felipe, eu não tenho condição de fazer a regularização. Eu falo assim, não tem problema. Vamos fazer a regularização. Vamos fazer a regularização da casa. Depois a gente faz a regularização de um outro lote que você tem. Porque às vezes não é tudo que está desregularizado, né? Sim. Mas se for tudo, faz em parcelas. Olha, deixa eu fazer isso aqui. Porque pelo menos se você vier acontecer alguma coisa com você, pelo menos minimamente
você já tem alguma coisa assegurada para seus herdeiros, Sim. né? Então, assim, regularize. Depois de regularizar, vai verificar como que estão as condições formais, e eu digo, como que tá no documento mesmo, e quais são os direitos daquelas pessoas que você quer que deixe o patrimônio, né, para essas pessoas. Depois dessa verificação, eu acho que é o que eu sempre bato muito na tecla, Mari. Conversa aberta. Eu viro e falo assim, com os meus filhos, ou com qualquer pessoa que seja, né? E aí eu gosto muito, quando eu vou fazer algum tipo de planejamento, de ter a conversa primeiro realmente com a pessoa, para não ter nenhum vício de consentimento que a gente fala, né? Que é não ter nenhuma ruído de comunicação ou interferência dos herdeiros. Sim, né? sim. E aí a gente conversa primeiro. Depois dessa conversa primeiro, eu converso também com os herdeiros. Interessante. Para eu também garantir que aquela vontade do meu cliente seja respeitada. Né? Porque, imagina... Não adianta nada ele planejar. Sua mãe, por exemplo, Mari, ela se organiza, ela tem um patrimônio e tal, ela não conversa, e aí simplesmente você tem um outro irmão, vamos criar um irmão fictício, mas você tem um outro irmão. Não vou querer, não. E aí, não conversa, não fala nada com ele, não alinha, e ele descobre lá no inventário. Então, assim... É uma situação que às vezes... O planejamento não serviu de nada, né? Não, e não só isso, porque às vezes o planejamento pode ser seguido, mas você entende que vai criar uma mágoa desnecessária que poderia ser sido evitado com uma conversa? Com certeza. Então, assim, a gente tem que olhar, né? Você tem que ter esse olhar um pouco mais humano, porque às vezes uma decisão que você toma, você pode às vezes acabar com aquela família, né? Assim, de gerar desconfiança e tudo mais. Então, depois de você verificar isso tudo, né? Que é igual eu disse, a gente vai ter essa conversa com o especialista. Então, aí você vai procurar um especialista, um advogado, especialista preferencialmente, né, dessa parte de família e sucessões, mas com esse enfoque em planejamento patrimonial ou sucessório. Né? Patrimonial porque você está fazendo aquela organização do seu patrimônio, às vezes não necessariamente para o inventário. E o planejamento sucessório, ele já está visando essa organização patrimonial, mas visando os seus herdeiros. Como você quer deixar aquele legado que você tem em vida. O advogado que vai juntar a sua expectativa com o que a lei permite, né? Exatamente. Porque às vezes você quer falar assim, não quero deixar tudo para Mariana. Mas a lei não permite que deixe tudo para Mariana. Então eu vou ter que olhar outras formas. Até onde você pode deixar para Mariana. Inclusive pode deixar a maior parte para Mariana. Mas aí a gente tem que pensar como que a lei permite. Se a lei permite de tal forma, porque se às vezes eu ultrapasso aquilo que a lei define, eu vou estar violando, então não vai adiantar de nada esse planejamento também. Então, assim, é muito importante que tenha essa presença desse advogado. Mas depois de você reunir a documentação, conversar com seus filhos, né? E ver como que tá a situação dos documentos. Provavelmente, essa situação dos documentos você vai repassar para o seu advogado. E aí ele vai te falar realmente como vai poder ser feito. Então, a presença do advogado nesse caso é indispensável. Mas falando assim, parece fácil, né? Mas como que a gente fala assim, e aí galera, vamos juntar pra falar disso? Como que faz? Mari, eu acho que a gente tem essa mentalidade, né? Assim, de deixar pra depois, empurra aquela sujeirinha pra debaixo do tapete, mas aquela vontade ela não vai sumir, né? E provavelmente quando vier à tona aquilo, explode. Então assim, confortável, não acho que vai ser. Eu não vou mentir pra ninguém aqui, meus ouvintes, e não minto pros meus clientes. Mas é um mal necessário, né? Porque eu acho que além de você conseguir planejar e deixar aquilo de como você quer, às vezes um filho te ajudou mais. Você quer deixar uma parcela e fala assim, não, poxa, meu filho às vezes... tem um filho, né? Sempre tem às vezes aquele filho se abdicou de, às vezes, de um pouco da carreira dele, mas pra cuidar de você na velhice. Então, assim, eu acho que às vezes tem que ter essas... Não que necessariamente tenha que ser remunerado, né? Porque é uma ajuda. Mas pode ser que aconteça isso, né? Que o pai realmente queira às vezes tem até um filho mais dependente, porque, sei lá, a maioria dos filhos já são casados com suas próprias casas. Que tem carreiras mais consolidadas. Isso, aí às vezes tem um filho mais dependente, um pouco vulnerável, digamos assim. Tem, né? Às vezes tem. Às vezes pode ser por uma questão de doença ou não, mas enfim.
ou porque é um caçula, que o caçula sempre fica pra trás, né? A raspinha do tacho, ele sempre fica ali, porque geralmente os pais já estão mais velhos, aí você fala, como que eu saio de casa também? Os filhos mais velhos já saíram. Exatamente. Né? E os pais estão ficando pra trás, enfim. Então, é uma cultura do Brasil. É uma muita, cultura né? do Brasil, né? mas é um mal necessário. E eu acho que o planejar é um ato de cuidado. Sim. Porque se eu tô planejando, eu tô cuidando das pessoas que estão ficando. E eu estou cuidando também e preservando o que eu criei em vida. Né? Eu acho que assim, você planejar é um cuidado muito grande. Verdade. E aí, quando você tem esse cuidado com as pessoas que estão envolvidas, a probabilidade daquilo ser concretizado e você não ter problema e desunião entre os seus familiares é muito grande. Então, assim, se você gosta realmente das pessoas que estão ficando, cuide. Faça um planejamento, converse, alinhe expectativas, né? Então, assim, conversar é um ato de cuidado e planejar também é um ato de cuidado, né? Tem coisas que, mesmo óbvias para você, Mariana, elas precisam de serem ditas, né? Então, assim... Serem passadas para o papel, Serem né? passadas para o papel. Então, essa é a importância, tá, Mari? Então é isso, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, Mari. Obrigada. Eu quero que vocês deixem aí também nos comentários o que vocês acham, que se a decisão que o Pelé fez foi acertada, se vocês acham que a companheira, ou a companheira não, né? A cônjuge do Pelé teria esse direito, mesmo se a lei não permitisse, né? Com 70 anos. A enteada também, Ser né? Sobre o enteada. reconhecimento socioafetivo. Essa questão da Maria do Socorro, se vocês acham que deu algumas problemáticas. Enfim, E falar um pouco, né? aí. Se vocês já pensaram também sobre o planejamento sucessório de vocês, né? Exatamente, que é uma coisa importante. E eu Se falo... já tiveram essa conversa com a família, já pensaram em sentar e conversar com a sua família. E aí, gente, vamos falar em família? Exatamente. Amei aí o slogan, Mari. Mas, planejar, gente. Planejar não é só pro rico. É pra qualquer pessoa. Poxa, imagina você ter cuidado daquilo a sua vida inteira e os seus herdeiros brigarem justamente aquela casa que te serviu a vida inteira, né? Então, assim, planejar é um ato de cuidado, né? Fica aí essa mensagem, né? Exatamente. Obrigada, então, obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.